Sabe aquela sensação de que a inteligência artificial pode fazer coisas incríveis, mas a gente não sabe direito como pedir? Pois é, nesta análise a gente vai desvendar justamente isso, a arte de criar o prompt perfeito para colocar a IA para trabalhar de verdade. Então, vamos começar com a grande questão que está na cabeça de todo mundo no mundo profissional. A IA, afinal, ela vai ser uma colega de trabalho ou vai ser uma concorrente? Uma assistente para ajudar ou algo que veio para substituir? É que o mundo da tecnologia, ele tá meio que dividido em dois times, sabe? De um lado tem a turma que está construindo IA para ser uma parceira, uma ferramenta para aumentar nossa capacidade. Mas do outro lado tem uma visão bem mais pragmática, a IA como um jeito de otimizar processos, o que no fim das contas significa substituir algumas funções humanas. E olha, não dá para pensar que isso é coisa para daqui a muitos anos, não. Os especialistas estão avisando e o recado é bem claro. A grande onda de disrupção ela está acontecendo agora. É uma questão de meses e não de anos. Para muitas profissões, de analistas a atendentes, a conversa mudou. A questão não é mais se é preciso se adaptar a essa nova realidade. A questão é quando. E a verdade é que ficar parado não preserva o emprego de ninguém. Pelo contrário, só garante que outra pessoa que decidiu abraçar essas ferramentas vai fazer o trabalho melhor. Beleza, então como é que a gente faz para pilotar essa tecnologia em vez de ser atropelado por ela? Bom, o primeiro passo é abrir o capô e entender, de um jeito bem simples, como é que a IA realmente pensa. No fundo, um modelo de linguagem grande, um LLM, é como se fosse uma máquina de adivinhação super sofisticada. O trabalho dela é basicamente prever qual é a próxima palavra mais provável numa frase com base em uma quantidade absurda de dados que ela já leu. E é aqui que a coisa fica interessante, a mágica por trás de tudo. A IA, ela não lê palavras do jeito que a gente lê. Primeiro ela pega nossas frases e quebra em pedacinhos, que são os tokens. Depois, cada um desses tokens é transformado numa espécie de código matemático, um embedding. É esse código que diz o significado daquela palavra e como ela se conecta com as outras. É assim que a máquina começa a entender o contexto. E é justamente por causa desse processo todo matemático que a IA consegue pegar as nuances da nossa língua. Ela aprende, por exemplo, que a palavra banco, em sentei no banco da praça, é completamente diferente de fui ao banco sacar dinheiro. Como? Simplesmente analisando as palavras que estão em volta. Ok, então agora que a gente já deu uma espiada em como a máquina funciona, a gente pode começar a aprender a conversar com ela. E isso nos leva direto para a habilidade que talvez seja a mais importante dessa nova era, a tal da engenharia de prompt. E aqui, tem uma mudança de chave importante. Criar um prompt não é só bater um papo com a IA, sabe? É, na verdade, programar um computador usando a nossa língua. Cada palavra que a gente escolhe é uma instrução que a gente está dando para a máquina. E para fazer isso bem, existem dois princípios que são assim, de ouro. O primeiro, ser super claro e específico no que se quer, sem rodeios. E o segundo, que é genial. Em vez de pedir só a resposta final, peça para a IA te mostrar o raciocínio dela, o passo a passo. Isso força a máquina a entregar um resultado muito, mas muito mais preciso. Vamos ver isso funcionando na prática para ficar bem claro. Uma IA de imagem recebeu um comando bem simples, atuários trabalhando. O que ela entregou? Bom, imagens bem genéricas, cheias de estereótipos de homens com calculadoras antigas. Ou seja, a IA só cuspiu de volta o padrão mais comum que ela encontrou nos dados de treinamento dela. Ok, segunda tentativa. O prompt foi melhorado um pouquinho. Atuários trabalhando em planilhas num computador em um escritório. O resultado ficou mais realista, claro, mais perto do que a gente imagina, mas a tendência da IA de ir para o padrão, para o genérico, ainda estava ali. A falta de diversidade continuava. Agora, olha só o que acontece quando a gente dá um exemplo concreto no prompt. Por exemplo, adicionando uma foto de uma equipe diversa. A IA, na hora, aprende com aquele exemplo e corrige a própria rota. E aí sim, ela entrega um resultado que é fiel à realidade. Essa é a força de um bom prompt. A boa notícia é que esse processo de tentativa e erro não precisa ser aleatório. Ele pode e deve ser transformado num método, num guia, um passo a passo para construir o prompt perfeito. Tem um ditado que se encaixa perfeitamente aqui, só que adaptado para os nossos tempos. Dê a um profissional de seguros prompts pré-escritos e ele resolve um problema. Ensine-o a criar prompts eficazes e ele se torna capaz de resolver todos os problemas. A ideia é essa. O importante é construir a habilidade e não só usar um modelo pronto. E aqui está um framework que funciona muito bem, com 7 passos. Primeiro, diga qual é a tarefa de forma clara. Segundo, dê um papel para a IA, tipo, você é um especialista em X. Terceiro, dê o contexto. Quarto, defina o tom e o formato.
Quinto, coloque instruções especiais, tipo o que ela deve evitar. Sexto, peça para ela mesma fazer perguntas se algo não estiver claro. E por último, o sétimo passo, dê feedback e vá melhorando. Vamos aplicar esse método. Imagine um post para o LinkedIn sobre detecção de fraudes. A gente atribui o papel. Você é um profissional de seguro sênior. Damos o contexto. Sistemas de IA já sinalizam 80% das fraudes. Definimos o formato. Um post conversacional de umas 150 palavras. E depois da primeira versão damos feedback. Ótimo, mas pode deixar o tom mais relaxado e colocar um exemplo. Simples, direto e muito eficaz. Agora, vamos ver mais alguns exemplos bem práticos de alto valor mesmo do que uns prompts bem feitos conseguem fazer num ambiente profissional. E olha, a gente não está falando de pedir para a IA fazer um resuminho de texto, não. Um prompt bem construído pode pedir para ela fazer análises super complexas, daquelas que levariam horas para um especialista humano. Coisas como cruzar múltiplos tipos de risco ou até mesmo encontrar contradições escondidas em cláusulas de apólices. E não para por aí. Não se limita só a texto. Um prompt bem claro pode pedir para uma IA escrever código de computador, um código funcional, que roda de verdade, como essa consulta SQL aqui, que foi criada para analisar o desempenho de um negócio. Tudo a partir de uma instrução em linguagem normal. O que todos esses exemplos mostram, no fim das contas, é uma nova forma de trabalhar que está surgindo. Uma forma onde a nossa experiência, a nossa criatividade serve para guiar ferramentas de IA que são absurdamente poderosas. Então, o caminho para continuar relevante nesse cenário, ele é bem claro. Primeiro, mapear o próprio trabalho e identificar o que a IA pode fazer. Segundo, desenvolver essa habilidade de engenharia de prompt. E terceiro, e talvez o mais importante, focar naquilo que nós, humanos, fazemos melhor e que a máquina não consegue replicar, como o julgamento ético, a empatia e a resolução criativa de problemas. No final das contas, a IA é uma ferramenta poderosa que está aprendendo e evoluindo a cada segundo. E isso nos deixa com a pergunta que está aqui na tela, que é a reflexão final. O algoritmo está aprendendo. Fica a pergunta no ar. Estamos acompanhando esse aprendizado?